Nem todo relacionamento perigoso parece perigoso, e é justamente isso que o torna tão arriscado. Muitos começam tranquilos, funcionais, até felizes. Não há gritos, não há agressões visíveis, não há cenas que chamem atenção de fora. Pelo contrário, tudo parece normal. O problema é que o perigo raramente se anuncia em voz alta. Ele se esconde nos detalhes, nos pequenos comportamentos do dia a dia que passam despercebidos, mas que, quando somados, formam um padrão silencioso e desgastante. Muita gente só percebe que algo estava errado quando já está emocionalmente cansada, confusa, sentindo que algo não encaixa, mas sem saber exatamente o que. E o mais cruel é isso: esses sinais não costumam ser ensinados, alertados ou discutidos. Pelo contrário, muitos são normalizados pela cultura, pelos exemplos ao redor e até por conselhos bem-intencionados que minimizam o que deveria ser levado a sério. Talvez você já tenha sentido aquele cansaço sem explicação, aquela sensação estranha de estar sempre em alerta, como se precisasse medir palavras, atitudes e escolhas. E mesmo assim, acabou se perguntando se não estava exagerando, se não era coisa da sua cabeça. Mas deixa eu te contar algo importante. Quando algo começa a te tirar a paz de forma constante, isso merece atenção. Hoje, você vai aprender a identificar esses sinais invisíveis enquanto ainda há tempo de agir. Não para criar medo, nem paranoia, mas para trazer clareza. Porque enxergar cedo não é exagero, é proteção. E entender esses sinais pode ser a diferença entre permanecer preso a um padrão perigoso ou recuperar a liberdade emocional que toda relação saudável deveria permitir. Tópico 1. Por que os sinais passam despercebidos? Os sinais passam despercebidos porque ninguém espera perigo onde existe afeto. Quando há carinho, vínculo e história, a mente cria uma espécie de filtro emocional que suaviza tudo. Aquilo que causaria estranhamento em outra situação passa a ser interpretado como preocupação, cuidado ou até amor. O coração tenta proteger a relação antes mesmo de proteger a própria pessoa. A falta de informação também pesa muito. Pouca gente aprende, de fato, como reconhecer padrões emocionais perigosos. Fala-se muito sobre violência explícita, mas quase nada sobre os sinais silenciosos que vêm antes. Sem referência, a pessoa não sabe nomear o que sente. E quando algo não tem nome, fica difícil perceber que é um problema real. Existe ainda a normalização cultural. Filmes, músicas e histórias romantizam relações intensas, cheias de ciúmes, vigilância e sofrimento. Crescemos ouvindo que amar dói, que relacionamento exige sacrifício constante. Com isso, sinais claros de alerta passam a ser vistos como parte natural do amor, e não como algo que merece atenção. Outro fator poderoso são as comparações erradas. A pessoa olha para situações mais graves e pensa: podia ser pior. Como não há agressão física ou gritos, conclui que não há motivo para preocupação. Esse pensamento é perigoso, porque faz acreditar que só o extremo merece cuidado, quando, na verdade, os problemas mais sérios quase sempre começam de forma sutil. O vínculo emocional também confunde. Quanto mais envolvimento existe, mais difícil é aceitar que algo está errado. Reconhecer os sinais significaria questionar escolhas, expectativas e até sonhos construídos. Então, a mente prefere negar, minimizar ou justificar, porque enfrentar a realidade parece mais doloroso do que continuar acreditando que tudo vai melhorar. Muitos sinais são ignorados porque aparecem aos poucos. Não é um grande evento, mas uma sequência de pequenos incômodos. Um comentário aqui, uma cobrança ali, uma sensação estranha acolá. Isoladamente, nada parece grave. Mas juntos, esses elementos criam um ambiente emocional pesado, que só é percebido quando já está instalado. O medo de exagerar também silencia. A pessoa se pergunta se não está sendo sensível demais, dramática demais, difícil demais. Esse autoquestionamento constante faz com que os próprios sentimentos sejam invalidados. E quando alguém aprende a duvidar do que sente, fica cada vez mais vulnerável a padrões nocivos. É assim que os sinais invisíveis se escondem, atrás do afeto, da rotina e das justificativas. Eles não gritam, não avisam, não fazem barulho, mas deixam marcas emocionais profundas. E é justamente quando esses sinais passam despercebidos que o desgaste começa a se instalar, silencioso, constante e cada vez mais difícil de ignorar. Tópico 2. O desgaste emocional silencioso. O desgaste emocional começa sem aviso e sem barulho. Não é uma explosão, é um cansaço que vai se acumulando aos poucos. A pessoa acorda já cansada, mesmo depois de dormir. As conversas parecem exigir esforço demais. O simples ato de explicar o dia vira um peso.
Nada está claramente errado, mas tudo parece mais difícil do que deveria ser. Com o tempo, a mente entra em estado de alerta constante. Há uma sensação de vigilância invisível, como se qualquer palavra mal colocada pudesse gerar tensão. A pessoa passa a pensar antes de falar, antes de sair, antes de responder mensagens. Não é porque alguém mandou, é porque o corpo aprendeu que certas atitudes têm um custo emocional alto demais. Esse cansaço não vem acompanhado de clareza, vem acompanhado de confusão. A pessoa sente que algo está fora do lugar, mas não consegue apontar exatamente o que. Há dias bons, há momentos tranquilos, e isso reforça a dúvida. Será que sou eu? Será que estou exagerando? Essa confusão mental é um dos sinais mais cruéis do desgaste silencioso. A sensação de andar em ovos se instala. Pequenas decisões passam a ser calculadas. O humor do outro vira referência. A própria vontade fica em segundo plano. Não se vive mais com espontaneidade, mas com antecipação de reações. Isso rouba energia emocional de forma contínua e quase imperceptível. O corpo começa a dar sinais claros, mesmo quando a mente tenta ignorar. Ansiedade, aperto no peito, dificuldade de relaxar, irritação sem motivo aparente. Mesmo em momentos de lazer, existe tensão. O descanso deixa de ser completo, porque o estado de alerta nunca desliga totalmente. Aos poucos, o cansaço vira normalidade. A pessoa se acostuma a estar cansada emocionalmente e passa a achar que isso faz parte do relacionamento. Surge a ideia de que amar exige esforço constante, vigilância constante, adaptação constante. O problema é que relações saudáveis não drenam energia desse jeito. Esse desgaste também afeta a autoestima. Quando alguém vive tentando agradar, evitar conflitos e manter o equilíbrio emocional do outro, começa a se sentir insuficiente. Surge a sensação de que nunca é o bastante, de que sempre há algo a corrigir. Isso fragiliza a confiança em si mesma e aumenta a dependência emocional. Quando o desgaste emocional se torna rotina, a pessoa já não percebe o quanto mudou. Ela apenas sabe que está cansada, confusa e menos livre do que antes. Esse é o terreno perfeito para que outros comportamentos mais controladores se instalem, porque alguém emocionalmente esgotado tem menos força para questionar, e é exatamente aí que os pequenos controles do dia a dia começam a ganhar espaço. Tópico 3. Pequenos controles do dia a dia. Os pequenos controles do dia a dia raramente são apresentados como proibição. Eles chegam como opinião, comentário, sugestão bem intencionada. Um reparo sobre a roupa, uma crítica velada aos amigos, uma observação sobre horários. Nada explícito, nada agressivo. Justamente por isso, passam despercebidos. A pessoa começa a ouvir essas opiniões com frequência e, sem perceber, passa a se ajustar para evitar desconforto. O controle não manda, ele influencia. E influência constante molda comportamento. No começo, parece cuidado. Essa roupa chama muita atenção. Esse amigo não me passa uma boa impressão. Chegar tão tarde não é seguro. São frases que soam razoáveis isoladamente. O problema é a repetição. Quando toda escolha vira alvo de observação, a liberdade começa a encolher. A pessoa passa a se perguntar se deve fazer algo não porque quer, mas porque sabe que aquilo será avaliado. A espontaneidade vai embora sem alarde. Com o tempo, surge a necessidade de aprovação. Antes de sair, a pessoa pensa se aquilo vai agradar. Antes de aceitar um convite, avalia se haverá questionamento. Antes de postar algo, imagina a reação. Não há ordem direta, mas existe uma expectativa constante pairando no ar. E viver tentando corresponder a expectativas invisíveis cansa profundamente, porque nunca se sabe ao certo qual é o limite. A autocensura é um dos sinais mais claros desse estágio. A pessoa começa a se calar para evitar conflito. Guarda opiniões, vontades e até sentimentos. Não porque concorda com tudo, mas porque aprendeu que expressar o que pensa gera tensão. Aos poucos, vai se moldando para caber num espaço cada vez menor. E quanto mais se cala, mais natural parece continuar calando. Esses controles também aparecem na gestão do tempo. Mensagens cobradas rapidamente, explicações exigidas por atrasos mínimos, perguntas insistentes sobre rotas e compromissos. A vida passa a ser acompanhada de perto, mesmo sem vigilância explícita. A pessoa sente que precisa prestar contas do próprio dia, como se a autonomia fosse algo que precisa ser concedido. Outro ponto delicado é quando o controle vem acompanhado de comparação. Outras pessoas não fazem isso.
Se você se importasse, agiria diferente. Essas frases criam um padrão externo que a pessoa tenta alcançar, mesmo que isso custe sua autenticidade. O relacionamento deixa de ser um espaço de aceitação e vira um teste constante de adequação. Com o acúmulo desses pequenos controles, a identidade começa a se fragmentar. A pessoa já não sabe se age por vontade própria ou para evitar desconforto. Aquilo que antes definia quem ela era vai sendo ajustado, cortado, silenciado. E o mais perigoso é que essa mudança acontece tão devagar que parece escolha, quando na verdade é adaptação forçada. É nesse ponto que o controle deixa de ser apenas externo e passa a ser interno. A própria pessoa se vigia, se regula e se limita antes mesmo que o outro fale qualquer coisa. Quando isso acontece, o padrão já está enraizado. E é justamente essa dinâmica silenciosa que prepara o terreno para um isolamento ainda maior, onde a vida começa a encolher, não por imposição direta, mas por desgaste contínuo. Tópico 4. Quando o relacionamento começa a encolher sua vida. O encolhimento da vida não acontece de uma vez. Ele começa de forma quase imperceptível, em pequenas escolhas que parecem inofensivas. Um convite recusado aqui, uma visita adiada ali, uma conversa que deixa de acontecer porque não vale a pena discutir. A pessoa não percebe que está abrindo mão de espaços importantes, acredita apenas que está priorizando o relacionamento. Só que, aos poucos, o mundo vai ficando menor, mais silencioso e mais limitado. O isolamento gradual é um dos primeiros sinais desse encolhimento. Não há uma proibição clara de ver amigos ou familiares, mas existe um clima constante de desconforto quando isso acontece. Comentários sutis, olhares de reprovação, mudanças de humor. Com o tempo, a pessoa começa a evitar encontros para não lidar com essas reações. Não porque não queira ver quem ama, mas porque aprendeu que isso gera tensão dentro da relação. Esse afastamento é especialmente perigoso porque atinge justamente quem poderia oferecer proteção emocional. Amigos próximos e familiares costumam ser os primeiros a perceber quando algo não vai bem. Ao se afastar deles, a pessoa perde referências externas, perde comparação e perde apoio. Sem essas vozes, a realidade do relacionamento passa a ser a única versão disponível, e isso distorce a percepção do que é normal. À medida que a vida social diminui, cresce a dependência emocional. O parceiro passa a ser o centro quase exclusivo de afeto, validação e pertencimento. Quando algo vai mal na relação, parece que tudo vai mal. Não há outros espaços para aliviar, refletir ou se fortalecer. Essa concentração emocional torna a pessoa mais vulnerável, porque qualquer instabilidade no relacionamento afeta diretamente sua sensação de segurança. O encolhimento também aparece nos sonhos e planos. Objetivos pessoais vão sendo adiados, interesses deixados de lado, desejos silenciados. A pessoa começa a se perguntar se vale a pena insistir em coisas que geram conflito. Aos poucos, passa a viver uma versão reduzida de si mesma, adaptada para caber naquele relacionamento. E quanto mais tempo passa, mais distante fica daquilo que um dia quis ser. Outro aspecto doloroso é a perda da espontaneidade. A vida deixa de ser vivida com leveza e passa a ser administrada. Cada decisão exige cálculo. Cada escolha passa por filtros emocionais. A pessoa já não age por impulso saudável, mas por estratégia de sobrevivência emocional. Isso rouba alegria, criatividade e sensação de liberdade, elementos essenciais para qualquer relação saudável. O encolhimento da vida também afeta a identidade. Quando alguém vive por muito tempo se adaptando ao outro, começa a esquecer quem é fora daquela relação. Gostos mudam, opiniões se silenciam, comportamentos se ajustam. E quando a identidade enfraquece, a capacidade de reagir também enfraquece. A pessoa já não se sente inteira o suficiente para questionar, muito menos para mudar. É nesse estágio que o relacionamento passa a ocupar espaço demais, enquanto o mundo ao redor desaparece. A vida fica menor, mais estreita, mais frágil. E quanto menor a vida, maior o poder do controle. Esse é um dos pontos mais críticos do processo, porque prepara o terreno para riscos ainda maiores, riscos que não surgem do nada, mas de um encolhimento contínuo que foi ignorado por tempo demais. Tópico 5. Por que reconhecer cedo é essencial? Reconhecer cedo não é exagero, não é drama e não é precipitação. É lucidez. Quando os sinais ainda são pequenos, a pessoa tem algo precioso nas mãos: opções. Opções de conversar, de buscar ajuda, de colocar limites, de sair antes que o vínculo se transforme em prisão emocional. O problema é que muita gente só tenta agir quando o desgaste já está profundo, quando a confusão mental já tomou conta e quando a força emocional está no limite.
Quanto antes se enxerga o problema, menor é o custo emocional. Não se trata apenas de evitar sofrimento, mas de preservar identidade, autoestima e rede de apoio. Relações perigosas não machucam só no presente, elas deixam marcas que ecoam no futuro. Reconhecer cedo significa interromper um ciclo antes que ele se consolide e passe a ditar quem você é, como você pensa e o que você acredita merecer. Outro ponto essencial é que reconhecer cedo amplia a capacidade de escolha consciente. Quando a pessoa entende o que está vivendo, deixa de agir no automático. Ela passa a observar padrões, a nomear comportamentos e a perceber que não está louca ou sensível demais. Essa clareza devolve poder. E poder, nesse contexto, não é dominar o outro, mas recuperar o controle sobre a própria vida. Reconhecer cedo também reduz drasticamente o risco de escalada. Muitos casos graves não surgiram do nada. Eles foram precedidos por sinais claros que foram ignorados, minimizados ou romantizados. O controle emocional, quando não interrompido, tende a se intensificar. O isolamento cresce, a dependência se aprofunda e a saída parece cada vez mais distante. Quanto mais cedo se age, menos o padrão se fortalece. Existe ainda um aspecto psicológico importante: a validação interna. Quando a pessoa reconhece os sinais cedo, ela aprende a confiar novamente na própria percepção. Isso é fundamental, porque relações perigosas costumam corroer justamente essa confiança. Recuperar a capacidade de dizer isso não está certo é um passo decisivo para quebrar o ciclo de confusão e autonegação. Reconhecer cedo não significa, necessariamente, terminar imediatamente uma relação. Significa observar com atenção, buscar informação, conversar com pessoas de confiança e, se necessário, procurar apoio profissional. Significa sair do isolamento mental e emocional. O silêncio é um dos maiores aliados de padrões perigosos. A consciência, por outro lado, cria movimento. Outro benefício de reconhecer cedo é proteger quem está ao redor. Crianças, familiares e amigos também são impactados quando alguém vive uma relação emocionalmente perigosa. O desgaste se espalha, o clima muda, a energia da casa se transforma. Ao agir cedo, a pessoa não está cuidando só de si, mas de todo o ambiente ao seu redor. No fim, reconhecer cedo é um ato de respeito próprio. É entender que amor não deve exigir vigilância, medo ou renúncia constante. É escolher não esperar que a dor fique insuportável para agir. E é exatamente essa consciência, construída passo a passo, que impede que sinais silenciosos se transformem em consequências graves. A partir desse reconhecimento, algo fundamental começa a mudar. A pessoa deixa de apenas sobreviver à relação e começa, finalmente, a se proteger. A consciência vem antes da dor. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, é porque algo tocou em você. Talvez não como um choque, mas como um incômodo silencioso. E esse incômodo é importante. Porque relações perigosas raramente começam com violência explícita. Elas começam com sinais pequenos, normalizados e ignorados. Quando a dor aparece de forma clara, muitas vezes o desgaste já foi profundo demais. Reconhecer esses sinais não é exagero. Não é fraqueza. Não é paranoia. É maturidade emocional. É entender que amor saudável não exige vigilância constante, não cobra explicações para tudo e não faz você diminuir quem é para manter a paz. Quando um relacionamento começa a tirar sua liberdade, sua energia e sua clareza, algo precisa ser revisto. Talvez você tenha se reconhecido em partes desse conteúdo. Talvez tenha pensado em alguém próximo. Talvez tenha entendido coisas que antes pareciam confusas demais para nomear. Seja qual for o caso, saiba disso. Informação é proteção. Quanto mais cedo você enxerga, mais cedo pode escolher. E escolher com consciência muda destinos. Agora eu te faço uma pergunta direta. Dedo indicador apontando para a direita, você está vivendo uma relação que te fortalece ou que te desgasta aos poucos? Dedo indicador apontando para a direita, você se sente mais livre ou mais tenso dentro do amor? Se esse vídeo fez sentido para você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que pode precisar ouvir isso agora. Às vezes, uma informação chega exatamente no momento certo para evitar algo muito maior. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, falamos sobre consciência, prevenção e relações seguras, antes que a dor apareça. Porque quando a gente entende o que está vivendo, recupera algo essencial, o direito de se proteger e de escolher melhor.